Olá pessoal! Na videoaula de hoje trago para vocês esse lindo tapete. Confeccionei ele com o Barroco Max Color número 6, na cor porcelana e na cor aqua azul. O número dessa cor é o 2500 e o número dessa cor é o 7684. A cor porcelana eu gastei cerca de 275 gramas. E a cor aqua azul, eu gastei cerca de 100 gramas. Ele ficou pesando um total de 375 gramas. A medida dele ficou com 81 no comprimento e 51 na largura. Ficou um tamanho bem legal. Trabalhei esse detalhe aqui que ficou muito bonito no tapete. E esse bico de acabamento que deu todo um charme também no tapete. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. E antes de começar a videoaula, eu peço para vocês que não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Para quem ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o arroba do meu Instagram, aqui em cima e também nas informações do vídeo. Ok? Então, vamos iniciar a nossa videoaula? Então, aqui vamos iniciar com o cordão de correntinhas, com 50 correntinhas. Iniciei aqui com o barroco na cor porcelana. Então, trabalhei 50 correntinhas. Se você quiser um tapete maior, você vai aumentar de 4 em 4 correntinhas, pois esse trabalho é múltiplo de 4. Aqui eu tenho 50, pode trabalhar 54, 58 e assim por diante, ok? Então, aqui tenho já minhas 50 correntinhas. Vou iniciar na quarta correntinha. Conto 1, 2, 3, 4. E inicio com pontos altos. Vou seguir trabalhando com ponto alto sobre cada correntinha de base até o final do cordão de correntinhas. Então, aqui está, trabalhei todos os pontos altos e aqui eu fiquei com um total de 47 pontos altos, sem contar essas correntinhas. Contando a partir desse primeiro ponto aqui, 47 pontos altos. Agora, nesse mesmo lugar que trabalhamos o último ponto alto, vamos trabalhar mais 6 pontos altos. Seguro a ponta aqui do meu fio. E vou trabalhar mais 6 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto ponto alto. Aqui, esse último elozinho onde trabalhamos os pontos altos, ele vai se alargar, mas é só vocês puxar aqui e fechar novamente, ok? Então, ficamos com 7 pontos altos, contando com o último da parte reta. Trabalhei mais 6, com mais um aqui, 7 pontos altos. Viro o meu trabalho, seguro a ponta desse fio para ir arrematando. Venho sobre o primeiro ponto aqui, não vou mais trabalhar dentro do elozinho aqui da última correntinha, e sim sobre o primeiro ponto alto aqui da parte reta. Inicio trabalhando em pontos altos. Então, aqui vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar sobre o penúltimo ponto alto aqui, antes das correntinhas, ok? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, aqui está, trabalhei o meu último ponto alto sobre o último ponto alto desse lado. Temos aqui as 3 correntinhas, que eu havia dito para vocês, que não vamos contar ela, ok? Pois aqui vamos trabalhar os pontos altos
escondendo elas, pois aqui vamos trabalhar o ponto alto escondendo essas 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho um ponto alto desse lado e um ponto alto desse lado. Prontinho, cheguei nessa parte. Aqui temos essas 3 correntinhas, que como eu havia dito para vocês, não vamos contar ela, ok? E aqui eu tenho um ponto alto desse lado e um ponto alto desse lado. As 3 correntinhas eu não conto, pois vamos trabalhar agora 5 pontos altos e vamos esconder elas. Então, temos um, com mais 5, vamos ter 7 pontos altos. Então, aqui eu trabalho 1, 2, 3, 4. Notem que já começamos a esconder aqui as correntinhas. E aqui, o 5º ponto alto. O ponto alto de número 5. Vou trabalhar ele aqui, dando novamente. Então, aqui eu trabalhei o 5º ponto alto. Notem que as correntinhas ficou aqui escondida. E agora, vamos fechar a carreira sobre o primeiro ponto alto, ok? Então, eu pego aqui sobre o primeiro ponto alto, isolando as correntinhas aqui no meio. Aperto bem aqui e fecho. Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º ponto alto, onde fechamos a carreira. Agora, vamos iniciar a parte reta novamente. Aqui eu vou passar para o próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, lembrando que onde fechamos a carreira, eu passei para o próximo ponto aqui já na parte reta e iniciei com 2, ou melhor, com 2 correntinhas. Quem está acostumado pode trabalhar 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Por toda a parte reta, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, no início da parte oval, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao início da parte oval. Aqui temos o primeiro ponto da parte oval. Olha aqui, são 7 pontos altos. Sobre o primeiro ponto alto, já inicio com um aumento, trabalhando 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos trabalhar por 7 vezes 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui, o 7º ponto alto e o último aumento. E aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 aumentos. E voltamos a trabalhar na parte reta, trabalhando apenas um ponto alto. Ponto alto sobre cada ponto de base. Vamos seguir trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no início da parte oval. Temos 7 pontos altos e vamos trabalhar 2 pontos altos sobre cada um dos 7 pontos altos, da mesma forma que o outro lado. E quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, depois de trabalhar aqui o 6º aumento da parte oval, tenho aqui o último ponto da parte oval, o 7º ponto alto da parte oval. Introduzo a agulha e aqui trabalho 2 pontos altos também. Então, sobre o 7º ponto da parte oval, aqui, trabalho o 7º aumento.
Agora, vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Vou passar para o próximo ponto e vou alongar o meu fio, dessa forma aqui. Pois agora eu vou trocar a cor do meu fio. Quem não for trocar a cor do fio, não precisa de fazer assim, ok? Não precisa de trabalhar essa próxima carreira em pontos baixos. Então, aqui eu vou pegar o meu fio de cor azul. Notem que eu passei para o próximo ponto aqui. Aqui eu vou dobrar a ponta desse fio para trás. Vou vir aqui onde eu fechei a carreira e vou prender com ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Venho aqui onde eu passei com esse fio para trás, trabalho outro ponto baixo. Jogo esse fio para cá. E trabalho outro ponto baixo. Esse fio eu vou deixar aqui para depois a gente voltar a trabalhar com ele, ok? Por isso que eu não cortei ele. Então, passei ele para cá. Agora, eu vou continuar com meus pontos baixos. Ponto baixo sobre cada ponto de base, na parte reta e na parte oval. Não vamos trabalhar aumento na parte oval, ok? Não vamos trabalhar, mas também eu não vou apertar o meu ponto. Eu vou deixar ele bem folgadinho para não emborcar na parte oval. Então, eu vou trabalhar toda a carreira dessa forma. Quando chegar aqui, no início da parte oval, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último ponto baixo. Vou fechar a carreira no primeiro ponto baixo onde iniciamos. Fecho com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu vou alongar ele. E vou cortar. Vou passar a ponta desse fio aqui para trás. E aqui atrás, eu vou arrematar ele, ok? Abro a ponta dele em duas partes, passo uma perninha por dentro de um ponto, dou de 2 a 3 nozinhos, escondo um pedaço do fio e corto o excesso. Essa outra ponta aqui também, vamos esconder aqui por trás, ok? Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio porcelana. E esse fio, eu vou introduzir a agulha nele. Ajusto ele aqui um pouco. Introduzo a agulha novamente sobre o ponto baixo. Laço meu fio. Trabalho um ponto baixo e uma correntinha ficando na altura de um ponto alto. Então, aqui vocês notem que aqui é o início da parte reta, onde eu terminei o ponto baixo. E nesse próximo ponto aqui, iniciamos a parte reta, ok? Então, a parte reta agora está iniciando sobre esse ponto, pulando aqui essas correntinhas da carreira anterior. Um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 3 pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo um ponto de base e 3 pontos altos seguidos. Então, aqui só revisando que fechei a carreira. Sobre as 3 correntinhas, onde iniciamos aqui com ponto baixo. E iniciamos essa próxima carreira no fio porcelana,
sobre esse segundo ponto aqui, esse segundo ponto, onde iniciamos também a carreira de pontos baixos, ok? Então, para quem não trabalhou a carreira de pontos baixos, vai iniciar a carreira, essa carreira aqui, sobre o segundo ponto, pulando esse ponto aqui. Então, aqui termina a parte oval, nesses dois pontos altos, você vai pular esse ponto aqui, que são as 3 correntinhas, e vai iniciar a carreira aqui, ok? No segundo ponto da parte oval. Eu vou trabalhar esses grupinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha até chegar ao início da parte oval, onde eu volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao início da parte oval. Aqui temos um ponto antes do início da parte oval. Então, como no início dessa carreira, eu vou pular ele também, ok? Aqui pulamos ele, que é as 3 correntinhas. Então, aqui pulo esse um ponto antes da parte oval. Aqui tem o primeiro aumento da parte oval. Então, pulo ele. Inicio aqui na parte oval. Com 2 pontos altos seguidos, uma correntinha. Sem pular ponto de base, 2 pontos altos seguidos, uma correntinha. Não pulo ponto de base. Na parte oval, eu não pulo ponto de base. São 2 pontos, uma correntinha. 2 pontos, uma correntinha. Trabalhei os últimos 2 pontos aqui da parte oval, uma correntinha, pulo esse ponto aqui, que é o primeiro ponto aqui da parte reta, e inicio com os bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha e 3 pontos altos. Na parte reta, vamos seguir dessa forma. Na parte oval, dessa forma aqui. Então, na parte oval, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par de 2 pontos altos. No seu trabalho, se ficar muito emborcando aqui dessa forma, você pode trabalhar 2 correntinhas de separação, 2 correntinhas aqui, entre os bloquinhos de 2 pontos altos, ok? Dessa forma. Vamos seguir na parte reta, trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Quando chegar na parte oval, vamos pular esse último ponto aqui, depois do último bloquinho de 3 pontos altos, pula esse último ponto da parte oval e começa 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha, sem pular nenhum ponto aqui na parte oval, ok? Pontinho, cheguei ao final da carreira, trabalhei o último bloquinho de 2 pontos altos, uma correntinha, vamos pular esse um ponto baixo aqui e vamos fechar a carreira na segunda ou terceira correntinha com ponto baixíssimo, dessa forma aqui. Então, aqui ficou dessa forma. Aqui na parte oval, trabalhei com uma correntinha de separação, mas quem tem o ponto muito apertadinho pode trabalhar com 2, ok? Nessa carreira, pode trabalhar com 2. Faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. No próximo intervalinho,
3 pontos altos. Uma correntinha e em cada intervalinho, por toda a carreira, em cada intervalinho de uma correntinha, vamos trabalhar 3 pontos altos, na parte reta e na parte oval, sempre separado por uma correntinha, ok? Vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira, na parte oval e na parte reta. Quando chegar ao final da carreira, eu volto com vocês. Chegando ao final da carreira, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha. E essa carreira ficou dessa forma. Trabalhei um grupinho de 3 pontos altos, separado por uma correntinha, em toda a parte reta e na parte oval também. Aqui eu já marquei o início e o final da parte oval, e agora vamos iniciar caminhando com 3 pontos baixíssimos até o primeiro intervalinho. Faço as 3 correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos. Uma correntinha. E em cada intervalinho vamos trabalhar 3 pontos altos, separado por uma correntinha, até o início da parte oval. O início da parte oval é aqui, onde temos 2 pontos altos, separado por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 2 pontos altos. Então, aqui inicia, aqui termina a parte oval. Eu deixei marcadinho aqui, mas é bem simples de achar o início e o final da parte oval. Vou trabalhar até aqui e já volto. Cheguei ao início da parte oval, aqui onde tem os 2 pontos altos, inicia a parte oval. Então, nesse primeiro intervalinho aqui da parte oval, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, uma correntinha, no mesmo lugar 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, da mesma forma, um lequinho com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha e vou trabalhar por mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes dessa forma, ok? Prontinho, trabalhei um total de 7 lequinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lequinhos, separado por uma correntinha. E cada lequinho com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Trabalhei até o final da parte oval. E aqui, já iniciei a parte reta com um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos seguir dessa forma até chegar ao primeiro intervalinho aqui. Então, a direção do primeiro intervalinho da parte oval é onde tem esses 2 pontos altos. Se você tem dificuldade, marca aqui com marcador ou com fio de cor diferente. Trabalhe por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o lequinho e finaliza com um bloquinho aqui a carreira, ok? Então, eu vou seguir essa carreira e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar toda essa carreira, já fechei aqui com ponto baixíssimo, caminhei com pontos baixíssimos e já iniciei a próxima carreira com os bloquinhos. Essa carreira ficou dessa forma. Na parte oval dos dois lados, trabalhamos 7 lequinhos de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, separado por uma correntinha. 7 lequinhos. Aqui é o início da parte oval e aqui é o fim da parte oval. Ficou dessa forma. Vamos trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos até aqui. Quando chegar no primeiro lequinho da parte oval, eu volto com vocês. Então, contando a partir dessa primeira carreira de bloquinho, estamos na 4ª carreira. Então, essa aqui é a 4ª carreira, contando a partir dessa carreira aqui. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira até aqui e já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao início da parte oval, no primeiro lequinho. Trabalhei aqui o último bloquinho.
Aqui eu trabalho uma correntinha, dentro do lequinho eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no intervalinho de uma correntinha entre os lequinhos e aqui trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha novamente, dentro do bloquinho, apenas 2 pontos altos. Uma correntinha e entre os lequinhos são 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. Dentro dos lequinhos, 2 pontos altos. Entre os lequinhos, 3 pontos altos. Vou trabalhar dessa forma até o final da parte oval e já volto com vocês. Terminei de trabalhar toda a parte oval, ficou dessa forma. Dentro de cada lequinho, 2 pontos altos. E entre os lequinhos, 3 pontos altos. Aqui já iniciei a parte reta com um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos seguir por toda a parte reta com os bloquinhos, chegando aqui no lequinho, 2 pontos altos, entre os lequinhos, 3 pontos altos. Dessa forma até o final da parte oval e terminamos aqui com os bloquinhos, ok? Eu vou seguir essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar essa carreira. Essa que foi a quarta carreira. Ficou dessa forma. Fechei a quarta carreira e já iniciei a quinta carreira. A quinta carreira, contando a partir daqui, ok? 1, 2, 3, 4, 5. A quinta carreira dos bloquinhos, vamos trabalhar apenas bloquinhos de 3 pontos altos por toda a carreira, ok? Em cada intervalinho, na parte reta e na parte oval, em cada intervalinho desse de uma correntinha, vamos trabalhar 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos trabalhar toda a quinta carreira dessa forma. Vamos fechar a quinta carreira e iniciar a sexta carreira da mesma forma, trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Então, a quinta e a sexta carreira será apenas bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha, na parte reta e na parte oval. Não teremos aumentos na quinta e na sexta carreira, ok? Eu vou trabalhar essas duas carreiras e já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar as duas carreiras, a carreira de número 5 e a carreira de número 6. As duas carreiras, trabalhamos apenas o bloquinho de 3 pontos altos separado por duas correntinhas. Aqui, eu já marquei a minha parte oval dos dois lados e já iniciei também a carreira de número 7 com os bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Então, aqui eu vou mostrar para vocês onde inicia e onde termina a parte oval. Então, já iniciei aqui com um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha. Vamos trabalhar 12 bloquinhos, ok? Então, eu vou trabalhar 12 bloquinhos e já volto com vocês. Prontinho, terminei de trabalhar as duas carreiras, trabalhei a carreira de número 5 e a carreira de número 6, com os bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Trabalhei a carreira de número 5 e a carreira de número 6 da mesma forma, sem aumentos aqui, ok? Já iniciei a carreira de número 7, com um bloquinho, uma correntinha, um bloquinho, uma correntinha. Vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. E aqui já marquei o início e já marquei o final da minha parte oval. Vou trabalhar 8 bloquinhos aqui na carreira de número 7, lembrando que estou contando a carreira a partir daqui, a carreira dos bloquinhos, ok? Então, aqui é a carreira de número 7, contando a partir dessa carreira de bloquinho. Vou trabalhar 8 bloquinhos e já volto com vocês.
Prontinho, trabalhei os 8 bloquinhos. Então, vocês vão trabalhar 8 bloquinhos na carreira de número 7. E aqui, eu marquei o início da parte oval. Então, vocês podem marcar aqui com o marcador ou com um fio de cor diferente, ok? Então, aqui vamos iniciar a parte oval e vamos iniciar novamente aumentos. Aqui eu vou trabalhar o lequinho com 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e uma correntinha de separação. No próximo intervalinho, eu vou trabalhar apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. No próximo intervalinho, vamos trabalhar outro lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Então, nessa carreira de aumentos, vamos intercalar lequinho e bloquinho, ok? Aqui eu estou trabalhando outro bloquinho. Então, aqui eu iniciei aqui, depois do 8º bloquinho, trabalhei um lequinho, uma correntinha, um bloquinho. Uma correntinha, um lequinho, uma correntinha, um bloquinho. Agora, o próximo será um lequinho, depois um bloquinho, um lequinho, um bloquinho. Até chegar aqui, onde teremos aqui o 7º lequinho, ok? Vou trabalhar até aqui e já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda a parte oval e revisando aqui mais uma vez com vocês, iniciei trabalhando 8 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui no início foram apenas 8 bloquinhos. Iniciei no 9º intervalinho com um lequinho. Trabalhei um lequinho, um bloquinho, um lequinho, um bloquinho, sempre separados por uma correntinha. E ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lequinhos e intercalado por bloquinhos. Agora, na parte reta, vamos trabalhar 12 bloquinhos até chegar novamente à parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos. E iniciamos novamente, lequinho, bloquinho, lequinho, bloquinho, até completar 7 lequinhos, intercalado por bloquinhos, ok? E completa aqui o restante dos bloquinhos, ficando desse lado também na parte reta, com 12 bloquinhos, ok? Então, aqui na parte oval, da mesma forma. Revisando, que vamos trabalhar 12 bloquinhos, depois iniciamos a parte oval, ok? Eu vou trabalhar toda essa carreira e já volto com vocês. Então, aqui está, terminei de trabalhar toda essa carreira, essa que foi a 7ª carreira. Lembrando que trabalhamos aqui por 7 vezes, intercalando com o bloquinho, lequinho, bloquinho, lequinho. 7 vezes com lequinho na parte oval. Na parte reta dos dois lados, ficamos com 12 bloquinhos, ok? Essa que foi a 7ª carreira. A 8ª carreira já iniciei. Então, terminei a 7ª carreira e iniciei, ok? Então, é sempre da mesma forma, não tem necessidade de mostrar aqui como fecha e como inicia a carreira. E aqui eu iniciei a 8ª carreira com 8 bloquinhos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. E já chegamos aqui na parte oval, onde temos o primeiro lequinho. No primeiro lequinho, sobre ele, trabalhamos 2 pontos altos, uma correntinha. No intervalinho, trabalhamos o bloquinho de 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha. Aqui eu tenho um bloquinho, então, o intervalinho do lado do bloquinho é outro bloquinho de 3 pontos altos. Aqui eu tenho um lequinho, então, sobre o lequinho são apenas
2 pontos altos. Então, aqui é bem simples. Onde temos os lequinhos, trabalhamos os bloquinhos. E nos intervalinhos de 2 correntinhas, sempre bloquinho, ok? Então, aqui outro bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha. Aqui eu tenho o meu terceiro lequinho. Então, aqui é 1, 2, 3, terceiro lequinho. Lembrando que temos 7 lequinhos na parte oval. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira dessa forma, trabalhando sobre cada lequinho 2 pontos altos. E nos intervalinhos, os bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Vamos trabalhar dessa forma até chegar aqui na parte reta. Na parte reta, vamos trabalhar bloquinhos, chegando novamente aqui, nesse primeiro lequinho, são 2 pontos altos. Nos intervalinhos, os bloquinhos. Nos lequinhos, sempre 2 pontos altos. E nos intervalinhos, sempre 3 pontos altos. E na parte reta, sempre os bloquinhos. Eu vou trabalhar essa carreira, vou finalizar ela e vou iniciar aqui com vocês a próxima carreira. Então, aqui está, terminei de trabalhar a carreira de número 8. Aqui na carreira de número 8, trabalhamos sobre cada lequinho 2 pontos altos. E em cada intervalinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Na parte reta, sempre trabalhamos os bloquinhos. E aqui já iniciei a carreira de número 9. A carreira de número 9, 10 e 11, vamos trabalhar da mesma forma. Bloquinho sobre cada correntinha, na parte reta e na parte oval. Em cada intervalinho aqui, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. A carreira de número 9, 10 e 11. As 3 carreiras iguais, ok? Então, aqui já iniciei a carreira de número 9. Vou completar a carreira de número 9, fechar a carreira, trabalhar a carreira de número 10 da mesma forma, apenas bloquinhos e uma correntinha de separação entre eles. E vou trabalhar também a carreira de número 11, da mesma forma, bloquinho de 3 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, aqui é bem simples, essas 3 próximas carreiras, eu vou trabalhar as 3 carreiras e quando finalizar as 3 carreiras, a carreira de número 9, 10 e 11, eu volto com vocês, ok? Então, por enquanto, o trabalho está ficando dessa forma. Aqui temos bastante pontos altos, devido ao aumento que trabalhamos. Então, agora vamos conseguir trabalhar 3 carreiras sem aumento, ok? E já volto com vocês ao final delas. Prontinho, terminei de trabalhar todas as carreiras. Lembrando que a carreira de número 9, 10 e 11, trabalhei apenas os bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. A carreira de número 9, 10 e 11. E ficou dessa forma, ok? Agora, vamos iniciar. Aqui mesmo onde fechei a carreira com ponto baixíssimo, essa que foi a carreira de número 11, ok? Lembrando que estamos contando a carreira a partir dessa primeira carreira aqui de bloquinhos. Não estou contando essas carreiras. Fechei a carreira com ponto baixíssimo. Aqui mesmo eu vou trabalhar 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Sobre os pontos altos, eu trabalho um ponto alto. No intervalo de uma correntinha, um ponto alto. Sobre os pontos altos, um ponto alto sobre cada um deles. E na correntinha, um ponto alto. Vamos seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Só que aqui, bem no meio, eu vou colocar um ponto alto a mais. Então, no intervalinho aqui do meio, não precisa ser o meio exato.
mais ou menos no meio, vocês vão trabalhar 2 pontos altos em um intervalinho aqui de correntinhas. Vou precisar de trabalhar um ponto a mais aqui e um ponto mais aqui desse lado, ok? Pois na próxima carreira, vamos precisar desses 2 pontos a mais. Então, por isso, vou trabalhar um aumento aqui e um aumento aqui. O restante da carreira será ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto dentro de cada intervalo de correntinha. Vou seguir toda essa carreira dessa forma e já volto com vocês. Prontinho, trabalhei toda essa carreira em pontos altos. Lembrando que aqui na parte oval, apenas uma vez desse lado e uma vez do outro lado, trabalhei 2 pontos altos no mesmo lugar. Pois eu sei que na minha próxima carreira vai faltar 2 pontos altos, por isso eu acrescentei um aqui e do outro lado mais um. Aqui vocês notem que o meu trabalho está alinhado, ele não está emborcando para cima. Se por acaso no de vocês ficar emborcando, é porque está faltando pontos. Então, vocês terão que acrescentar nas partes ovais pontos altos. E se vocês forem acrescentar, vocês têm que acrescentar de 3 em 3, ok? Então, tirando esse um aqui que eu já acrescentei, vocês terão que acrescentar mais 3 desse lado e mais 3 desse lado. Pois o motivo da próxima carreira, ou melhor, o bloquinho que vamos trabalhar na próxima carreira, ele é múltiplo de 3. Então, temos que acrescentar aqui 3 desse lado e 3 desse lado. Se for pouco, tem que acrescentar 6 desse lado e 6 desse lado, ok? Fora esse que eu já coloquei. Então, se vocês precisarem de acrescentar mais pontos aqui na parte oval, vocês acrescentem de 3 em 3. Então, pode acrescentar mais 3 aqui e mais 3 aqui, que vai dar certinho na próxima carreira, ok? Então, essa é só uma diquinha para quem ficou com essa parte aqui faltando ponto. Agora que eu já fechei a minha carreira, eu vou alongar esse meu fio e vou cortar, pois vamos voltar a trabalhar com a cor azul, ok? Então, eu vou arrematar esse meu fio, puxando ele para trás, e já volto com vocês, já com a cor azul do Barroco Max Color, ok? Então, eu passo para trás, agora eu abro ele aqui em 2 partes, dou 3 nozinhos e corto o excesso. Então, eu vou arrematar e já volto com vocês. Prontinho, já arrematei o meu fio, troquei a cor aqui do Barroco, voltando com a cor azul. Aqui mesmo onde eu terminei, onde eu fechei a minha carreira, aqui sobre as correntinhas, eu vou prender com ponto baixíssimo. Para quem não está trocando a cor do fio, é só subir 3 correntinhas, ok? No mesmo lugar que fechou a carreira. Então, aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho a altura de um ponto alto. No próximo ponto alto, trabalho mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar aqui um ponto alto cruzado. Laço meu fio, venho nesse ponto aqui, notem que esse ponto aqui é o último ponto alto aqui da carreira, mas é nele mesmo que iremos voltar. Lacei o meu fio, volto, mostrar bem de pertinho aqui para vocês. Laço o meu fio, volto, introduzo a agulha, laço esse meu fio por trás, puxo, alongo ele, trabalho o ponto alto. Notem que essa perninha aqui do ponto alto, eu deixei ela bem alongada. Dessa forma aqui. Vamos fazer novamente. Laço meu fio. Agora, eu vou pular um ponto de base, pois esse ponto que iremos pular é o ponto que vamos voltar o ponto aqui, cruzando ele. Laço meu fio, pulo um ponto, venho no segundo, trabalho um ponto alto, no próximo, trabalho outro ponto alto. Dessa forma aqui. Laço meu fio, volto aqui,
introduzo a agulha, laço meu ponto por trás, alongo ele, tem que alongar para não ficar repuxando. Então, eu alongo ele até ficar mais ou menos na altura aqui, olha aqui. Mais ou menos nessa altura aqui. Laço e termino de fazer o ponto alto. Novamente, laço meu fio, pulo um ponto de base, trabalho 2 pontos altos. Laço, introduzo a agulha, laço por trás, alongo meu ponto e trabalho o ponto alto. Laço, pulo um ponto, trabalho 2 pontos altos. Então, aqui é um ponto alto normal, só que pegamos ele por trás e alongamos ele. Laço, agora eu vou pegar por trás. Então, aqui ficou com 3 argolinhas na agulha. Laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2. Mais uma vez, laço meu fio, pulo um ponto, no próximo um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Laço, fiquei aqui com 3 argolinhas. Laço, passo por dentro de 2, laço, passo por dentro de 2, ok? Então, trabalhamos aqui um ponto alto cruzado. Deixe sempre aqui ele bem alongado para não ficar repuxando, principalmente na parte oval, ok? Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, trabalhando da mesma forma na parte oval, sempre deixando bem alongado aqui para não ficar repuxando, ok? Eu vou seguir por toda a carreira dessa forma e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira. Aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos, pulo 1, trabalho 2 pontos seguidos. Trabalho o meu ponto atravessado. E aqui vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu já vou alongar ele, pois vamos voltar a trabalhar com a cor porcelana. Pego esse fio e puxo para trás, e aqui vamos arrematar. Aqui ficou dessa forma. Notem que ele está bem alinhadinho, que ele não está emborcando, como eu já tinha dito para vocês. Se nessa carreira aqui de pontos altos na cor porcelana ele ficar emborcando, tem que trabalhar aumento. Trabalhar de 3 em 3 pontos altos, trabalhar 3 ou 6 pontos altos de cada lado, ok? Pois aqui cada motivinho desse, cada bloquinho desse aqui, usamos 3 pontos altos, ok? Se ficar bem pouquinho emborcando, não tem problema, depois ele vai alinhando. Se você tentar alinhar ele e ele não ficar alinhado, tem que colocar aumento, ok? Olha aqui. Então, agora eu vou arrematar aquele fio e vamos voltar a trabalhar com o fio porcelana. Então, aqui está, já voltei com o fio de cor porcelana. Aqui vamos iniciar trabalhando em pontos altos e aqui na parte oval vamos trabalhar aumentos. Aqui eu vou trabalhar um total de 8 aumentos desse lado e 8 aumentos desse lado. E mais um ponto no final, ok? Um ponto alto a mais no final da carreira, pois eu preciso de um total de 17 pontos altos. Então, eu vou colocar 8 desse lado e 8 desse lado. Se você achar que 17 pontos altos é muito, você vai trabalhar apenas 6 pontos altos. 3 pontos altos de aumento desse lado e 3 pontos altos de aumento desse lado. Pois a próxima carreira que vamos iniciar será já o bico de acabamento final. E esse bico de acabamento final, ele é múltiplo de 11.
Se o seu tapete não precisar de muito aumento, você vai trabalhar apenas 6 pontos altos de aumento, colocando 3 aqui e 3 aqui, 6 pontos altos de aumento. Mas eu acho que vai ser pouco para o meu tapete, então eu vou acrescentar esses 6, que eu sei que vai faltar para o bico de acabamento, mas como o bico de acabamento é múltiplo de 11, eu vou acrescentar esses 6 mais 11, por isso que eu falei 17 pontos altos. Então, eu quero colocar mais aumentos aqui na minha parte oval. Então, eu vou colocar 8 desse lado, 8 desse lado, dá 16. E no final, eu acrescento mais um, ficando com 17. Mas se você não quiser trabalhar esse tanto de aumento, como eu já falei para vocês, vai faltar apenas 6, pois eu já fiz a contagem e sei que vai faltar 6, pois o bico de acabamento é múltiplo de 11. Falta 6, mas eu quero colocar mais 11, que dá 17, ok? Então, fica a dica, ou você acrescenta apenas 6 ou 17 pontos. Eu vou acrescentar 17 pontos, ok? Para o meu tapete ficar bem alinhadinho. Então, aqui eu vou iniciar no mesmo lugar onde fechei a carreira. Para quem não trocou a cor do fio, no mesmo lugar, ok? É só subir 3 correntinhas. Prendo com ponto baixíssimo e faço as minhas 3 correntinhas. No próximo ponto alto, outro ponto alto. No próximo, outro. Então, aqui é bem simples, ponto alto sobre ponto alto. Cada bloquinho desse aqui temos 3 pontos altos. Então, trabalhamos um ponto alto sobre cada um deles. Vou seguir dessa forma até chegar aqui a minha marcação. Como eu vou trabalhar 17 pontos altos de aumento, eu vou colocar aqui desse lado 8. Então, eu já marquei aqui onde eu vou iniciar. Se você vai trabalhar apenas 3 pontos altos desse lado, não precisa de marcar. Trabalhe um aqui, um no meio e outro aqui, ok? Mas aqui, como eu vou trabalhar 8 de cada lado, eu vou marcar. Então, eu vou trabalhar até aqui e volto com vocês mostrando o tanto de ponto que foi até chegar aqui, ao início do aumento. Então, aqui está, trabalhei um total de 33 pontos altos. E aqui já vou iniciar o meu primeiro aumento. Então, para quem vai trabalhar os 17 pontos altos a mais, 8 desse lado, 8 do outro lado, e um aqui no final, vocês vão trabalhar 33 pontos altos. E aqui, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, no ponto de número 34 de base, trabalho o aumento. Agora, eu vou trabalhar um, 2, 3, 4, 5, aqui o quinto, 6, 7, 8 pontos altos. Vamos contar aqui, eu tenho um aumento, 2, 4, 6, 8. Depois do primeiro aumento, 8 ponto alto. No ponto de número 9, o aumento. Novamente, 8 pontos altos, 1, 8 pontos altos, depois do aumento, 2, 4, 6, 8.
No ponto de número 9, o aumento. Então, aqui já trabalhei 2 aumentos. Vamos trabalhar dessa forma. O aumento, 8 pontos altos. Aumento, 8 pontos altos. Até chegar ao final aqui com 8 aumentos na parte oval, ok? Então, dessa forma não tem erro. Depois do ponto de número 33, o primeiro aumento. Trabalho 8 pontos altos, o aumento, mais 8 pontos altos sozinho, o aumento, até chegar ao aumento de número 8. Chegou ao aumento de número 8, vamos trabalhar aqui toda a parte reta. Depois que trabalhar a parte reta, eu volto com vocês mostrando onde eu vou iniciar novamente o aumento, ok? Para facilitar para vocês a contagem, eu volto aqui mostrando quantos pontos eu trabalhei na parte reta depois do último aumento aqui. Prontinho, terminei de trabalhar essa primeira parte oval. Aqui eu trabalhei o meu último ponto de aumento, o ponto de número 8. Trabalhando sempre 8 pontos altos e o aumento. Então, aqui foi o último ponto alto de aumento. Depois, eu trabalhei aqui um total de 65 pontos, ok? Depois do aumento aqui, começando nesse primeiro ponto aqui, depois do aumento, trabalhem 65 pontos altos e vamos iniciar o nosso primeiro ponto. 65 pontos altos na parte reta. Depois do ponto 65, trabalho o meu primeiro aumento. Ok? Trabalho o primeiro aumento dessa segunda parte oval. E da mesma forma aqui, 8 pontos altos, aumento, 8 pontos altos, aumento, 8 pontos altos, aumento. Então, sempre trabalhando 8 pontos altos no ponto de número 9 de base, o aumento. Ficando com 8 pontos desse lado, 8 pontos de aumento. Aqui, vamos terminar o último ponto de aumento, o 8º ponto de aumento da segunda parte oval. E finalizamos aqui com ponto alto. E aqui no final, eu vou trabalhar o meu último aumento, ok? Então, eu vou seguir dessa forma, trabalhando a segunda parte oval, onde iniciamos aqui o aumento, e já volto com vocês. Então, aqui está, cheguei ao final da carreira. Aqui no último ponto da carreira, vou trabalhar outro ponto alto. Como eu havia dito para vocês, que aqui no final também iria trabalhar um aumento. Lembrando que aqui na parte oval, trabalhei 8 pontos altos de aumento nessa parte oval. E no outro lado, na outra parte oval, também trabalhei 8 pontos altos. E aqui no final, mais um. A próxima carreira, eu vou trabalhar uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. E aqui eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4, no 5º ponto alto, prendo com ponto baixo. Então, aqui uma argolinha de 6 correntinhas, pulei 4 pontos de base. 1, 2, 3, agora são só 3, pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 2 pontos de base, prendo com ponto baixo. 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6, pulo 1, 2, 3, 4, no 5º, prendo com ponto baixo. Agora, por 2 vezes, a argolinha de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base. Ok? Então, vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Ponto baixo, 6 correntinhas, pulo 4 pontos de base, prendo no 5º. Ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2. Prende com ponto baixo. Pulo 2, 3 correntinhas, prendo no 3º ponto com ponto baixo. Pulo 4, prendo no 5º. 6 correntinhas, ok?
Vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Lembrando que iniciamos a carreira com uma argolinha de 6 correntinhas. Então, vamos finalizar com as 2 argolinhas de 3 correntinhas, ok? Dessa forma aqui. 3 correntinhas, prende com ponto baixo. 3 correntinhas, vamos prender com ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo que iniciamos. Dessa forma aqui. Esse fio eu vou alongar ele, pois eu vou trocar a cor do meu fio. Vou puxar esse fio aqui para trás. E aqui atrás eu vou arrematar ele, ok? Então, essa carreira ficou dessa forma. As argolinhas de 6 correntinhas e 2 argolinhas de 3 correntinhas. Vou arrematar esse fio aqui atrás e volto com vocês com o fio de cor azul. Prontinho, já voltei com o fio de cor azul. Vou prender o meu fio aqui nessa argolinha maior com ponto baixíssimo. Então, para quem não trocou a cor do fio, é só caminhar com um ponto baixíssimo para a argolinha, ok? Como eu estou trocando a cor do meu fio, eu prendo com ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas, que equivale um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar mais um total de 9 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3, contando com as correntinhas. Então, aqui ficamos com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Trabalhei 10 pontos altos, venho na argolinha de 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. Trabalho 3 correntinhas, venho na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, venho para a argolinha maior e trabalho novamente 10 pontos altos. E aqui o ponto alto de número 10. Trabalhei esse leque com 10 pontos altos, venho para a argolinha de 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntinhas, prendo na próxima argolinha. E inicio novamente na argolinha de 6 correntinhas, os 10 pontos altos. Então, eu vou seguir dessa forma por toda a carreira, ok? Prontinho, cheguei ao final da carreira. Aqui trabalhei o último ponto baixo, depois da última argolinha de 3 correntinhas. E aqui vamos fechar com ponto baixíssimo, na terceira correntinha do primeiro leque. Aqui ficou dessa forma. Agora, a próxima carreira, vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou trabalhar mais 4 pontos altos, pegando a argolinha de trás do ponto. Então, aqui eu tenho 2, 3 e o quarto ponto alto, ficando com 5, contando com essas correntinhas. Agora, faço 3 correntinhas, prendo com ponto baixíssimo, formando um picô. Venho no próximo ponto alto, trabalho mais 5 pontos altos, pegando a argolinha de trás. Então, aqui ficou dessa forma. Venho nessas correntinhas, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, inicio no próximo ponto alto, pegando também a argolinha de trás, trabalhando 5 pontos altos.
Uma, duas, três correntinhas, prendo com ponto baixíssimo. Trabalho mais 5 pontos altos. Prendo com ponto baixo na argolinha. E vou trabalhar mais esse aqui com vocês. Então, aqui trabalhei 3 leques com um picô no meio. E a partir do terceiro leque, eu vou trabalhar uma correntinha antes de trabalhar o ponto baixo e uma correntinha depois. E inicio novamente trabalhando o leque, pegando as argolinhas de trás, da mesma forma aqui, ok? Então, na parte oval, eu vou acrescentar essa correntinha antes e depois do ponto baixo. Na parte reta, não. Então, eu vou trabalhar aqui. Depois do primeiro, segundo, terceiro leque, eu inicio já com as correntinhas. Vou trabalhar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, com uma correntinha antes, uma correntinha depois, ok? Então, eu vou seguir trabalhando toda a parte oval, dessa forma. Vou trabalhar a parte reta, sem correntinha antes e sem correntinhas depois, e vou trabalhar mais 8 vezes, colocando as correntinhas antes e as correntinhas depois, ok? Nas duas partes oval, por 8 vezes, antes e depois do ponto baixo, eu trabalho com uma correntinha. Na parte reta, não precisa. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode também, na parte reta, trabalhar uma correntinha antes e depois, ok? Mas aqui na minha parte reta, eu não vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar dessa forma e já volto com vocês, mostrando por quantas vezes na parte reta eu não trabalhei correntinha. Então, eu já volto com vocês. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Aqui trabalhei o meu último leque. Vou prender com ponto baixo e vou fechar a carreira aqui na terceira correntinha onde iniciamos. Dessa forma. Esse meu fio aqui eu vou alongar ele. E cortar. Já passo esse fio para trás. Então, aqui revisando que trabalhamos o lequinho com 5 pontos altos, pegando a argolinha de trás, um picô, 5 pontos altos. Trabalhei 1, 2, 3 lequinhos. A partir do terceiro lequinho, iniciei trabalhando antes e depois do ponto baixo, uma correntinha. Desse lado aqui, eu trabalhei 5 vezes, pulando, ou melhor, trabalhando uma correntinha antes, uma correntinha depois. 8 vezes. Nessa parte reta, trabalhei 4 vezes, sem correntinha, 4 vezes. Então, depois de trabalhar 8 vezes, com uma correntinha antes, uma correntinha depois, trabalhei 1, 2, 3, 4 vezes, sem correntinha de separação. Depois de 4 vezes na parte reta, sem correntinha de separação, nessa parte oval, trabalhei 9 vezes com correntinha de separação. Desse lado aqui na parte oval, deu 9 vezes, ok? Depois de trabalhar aqui por 9 vezes com uma correntinha antes, uma correntinha depois, trabalhei 1, 2 vezes sem correntinha de separação e fechei a carreira. E aqui já tinha trabalhado por 2 vezes sem correntinha de separação, então nessa parte reta aqui ficou com 4 vezes também, sem correntinha de separação. Desse lado por 9 vezes, com correntinha de separação, e desse lado por 8 vezes
com correntinha de separação entre, ou melhor, antes e depois do ponto baixo. Então, agora eu vou arrematar aquele fio e já volto com vocês para mostrar o resultado final. Só lembrando aqui com vocês, se vocês acharem necessário, pode trabalhar por todo o tapete com correntinha antes e correntinha depois do ponto baixo, ok? Então, tudo vai depender da tensão do ponto de cada um. Agora sim, eu vou arrematar o fio e já volto com vocês para mostrar o resultado final. Prontinho, aqui está. Já arrematei o fio e esse é o resultado final do tapete, com o bico de acabamento. Lembrando que esse tapete ficou com 81 no comprimento e 51 na largura e ficou pesando 375 gramas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.